CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, muito bom dia! Hoje, sábado, 10 de dezembro, falamos ao vivo aqui do estúdio da CBN Vale em São José dos Campos em mais uma edição do CBN Saúde, transmitindo ao vivo pelos 750 AM e também pelas plataformas digitais Facebook e YouTube. Bom, hoje nós vamos falar sobre um assunto que afeta cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros. A gente está falando da síndrome de burnout, um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema. Mas o que essa síndrome pode causar para o colaborador? E quais são os gatilhos, que contribuem para que essa doença se manifeste no ambiente de trabalho? A gente está aqui para falar também como é que as empresas podem prevenir essa condição dentro do ambiente de trabalho. E para a gente falar sobre esse assunto, a gente está contando aqui com 3 especialistas aqui no CBN Saúde que vão justamente esclarecer todas as dúvidas que a gente tem em relação ao tema. Aqui no estúdio estão a Gisele Brito, que é psicóloga pós-graduada em gestão de pessoas, ela é também especialista em RH e também é sócia na consultoria Versa RHE. Bom dia! Bom dia, Luciana. Que currículo, hein? Obrigada. Seja bem-vinda, a gente vai poder esclarecer aí para quem está nos ouvindo, Sim. Essa síndrome que, infelizmente, muitas pessoas vivem e não reconhecem, né, Gisele? Exatamente. Então, a gente vai falar logo mais também com a advogada trabalhista, Daiane Muniz, que é graduada em Direito e Recursos Humanos, é também pós-graduada em Gestão de Pessoas e em Direito e Processo de Trabalho. Atualmente, advoga pela DM Advocacia e atua também como analista de perfil comportamental e gestão de pessoas pela Versa Consultoria em RH. Bom dia. Bom dia, Lu. Obrigada. Seja bem-vinda, Muito bom recebê-la aqui também, para falar aí também desses direitos, dos trabalhadores e também das empresas, Como é que funciona essa questão da legislação quando a gente fala de saúde mental no ambiente de trabalho. Com certeza, vai ser um bom bate-papo. E também quem participa com a gente de maneira remota é o Eric Pereira, que é consultor empresarial. Ele é CEO da empresa Connect Solução e Gestão, empresa que atua em consultoria em medicina e segurança do trabalho e consultoria empresarial desde o ano de 2014. Bom dia, Eric. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Tudo bem? Tudo bem. Estamos aí para a gente bater um papo. Com certeza. A gente vai começar aqui com a Gisele. Gisele, você que é psicóloga, Explica para a gente qual a importância, dessa avaliação do colaborador no ambiente de trabalho, que está começando a uma exaustão no próprio ambiente. Bom, gostaria de começar falando que o trabalho, ele é bom, faz bem para o ser humano, E a empresa que ela cuida da saúde mental desse colaborador, ela só tem a ganhar, É um investimento assim que tem um retorno muito alto, porque o colaborador bem cuidado dentro dessa empresa, ele tende a produzir muito mais, Então, assim, ele tem assim as características pessoais dele, ele usa isso a favor dele, a favor da empresa, para produzir mais, melhor, tem um rendimento melhor, tem uma assertividade, Então, ele tem, de fato, ali, acertar mais. E também, é uma questão muito importante, é a questão dos riscos, Então, se eu estou bem, eu produzo bem, eu tenho um bom relacionamento e mitiga muito essa questão também dos riscos ocupacionais. E a gente falando aí, desses riscos no ambiente de trabalho, quais são os riscos mais comuns aí, nesse ambiente de trabalho e podem contribuir para que a pessoa chegue a essa síndrome de burnout? Assim, em suma, seria a questão de cobrança, sabe aquela cobrança muito intensa, A carga horária, quando a carga horária também é muito extensa, a gente não está falando de uma semana de trabalho, a gente está falando de um período muito longo, A cobrança, metas inatingíveis, Então, quando o funcionário também ele tem uma questão de sigilo muito alta, então são fatores assim que ajudam, esse profissional a desenvolver aí a síndrome de burnout.
Agora, só para a gente entender, né? A gente está falando da síndrome, muitas pessoas confundem, né, alguns sintomas que são parecidos, né? O estresse hoje, quem é que não está vivendo esse estresse, né, no seu dia a dia? Hoje, a ansiedade, a gente sabe que é um fator que, principalmente depois, antes e durante e agora depois da pandemia, Sim. isso se intensificou demais. Como, né, que as pessoas, qual é exatamente a definição da síndrome de burnout para que a gente possa deixar as pessoas bem esclarecidas e saberem qual é o ponto-chave ali que ela precisa realmente procurar ajuda, né? A síndrome ela é uma questão psíquica, né? Ela é uma exaustão, é um esgotamento. Né? Então, assim, a pessoa, quando ela está com a síndrome de burnout, ela tem, assim, muitas questões físicas, tá? Emocionais e comportamentais. É um conjunto de coisas, né? Então, para ter um diagnóstico ali preciso, vários profissionais que aí entra, né? De fato, aqui a questão da psicologia, a questão do Eric, né? Que vai falar um pouquinho sobre a questão de prevenção. São vários profissionais ali para diagnosticar, né? Mas, em geral, a pessoa ela tem apagões, né? De memória, perda da memória, irritabilidade, assim, só que não é uma irritabilidade normal, é muito excessiva, é além. Ela tem uma insônia por muito tempo. Então, são essas características e muitas outras, né? Então, só que não é um fator isolado. Ah, a pessoa não dormiu bem, não estou dormindo bem, eu estou muito irritada, tal. Não. É uma questão de coisas, é um conjunto aí de sintomas, né, que são avaliados minuciosamente para que, de fato, a gente tenha esse diagnóstico, tá? E geralmente as pessoas que convivem ali no dia a dia, né, os familiares, são os primeiros ali que podem sinalizar, opa, alguma coisa não está bem aí, né, com a pessoa. Né? E aí a gente entra na questão da importância, né, dos familiares, porque assim, se um colaborador, né, um funcionário, ele já não está bem ali na empresa, o ambiente de trabalho dele está hostil, ele tem a questão de assédio moral, né? E, de repente, ele chega em casa e o ambiente também ali não favorece, é onde essa pessoa realmente começa a somatizar, né? Começa a ficar um pouco mais sério essa situação. Então, o apoio familiar é fundamental nesse contexto, né? De fato, acolher os amigos, né? Porque quando essa pessoa ela está na síndrome, ela tende mesmo a ser mais reservado. Então, se eu tenho um convívio familiar com os amigos muito natural, eu passo a não ter, porque eu perco o sentido da vida, né? Eu perco a vontade de fazer coisas que comumente eu fazia. Então, essa questão da família, o apoio mesmo, né? Ouvir, falar para essa pessoa, olha, melhor, você não acha melhor você procurar um profissional, falar com o seu RH, né? Vamos lá, incentivar essa pessoa, porque aí sim, né, ela pode começar a tratar e melhorar e não vir, né, de fato, né, ter sintomas, de fato, como a depressão, que, né, é um assunto bem sério, enfim. Então, o apoio da família é fundamental. E Daiane, essa questão, né, dessa doença, síndrome de burnout, ser reconhecida pelo Ministério da Saúde como uma doença ocupacional, trouxe aí uma importância muito grande aí para a evolução, inclusive, do tratamento, né, e da prevenção dessa doença. Sim, né? Exatamente, porque a partir do momento que ela foi reconhecida no rol da OMS, ela passou a ser uma doença profissional, ela passou a ser uma doença ocupacional e tem toda uma tratativa nos benefícios previdenciários, todo um afastamento que passa a não ser mais tratado como um afastamento previdenciário de uma doença comum. Né? Então, e ainda assim, mesmo com essa informação, né, que a gente tem de que é uma doença ocupacional, as pessoas ainda têm essa dificuldade de ir lá buscar seus direitos, de entender bem como é que funciona? Sim, ela passou a ser uma doença ocupacional a partir de janeiro deste ano, né? Então, muitos profissionais ainda têm, né, os RHs ainda não estão preparados, as empresas ainda não estão preparadas para diagnosticar essa doença. Por isso que é muito importante o trabalho do RH em conjunto com a consultoria em medicina ocupacional, o trabalho do jurídico, da consultoria jurídica, está englobado para reconhecer essa doença no meio profissional, no meio do trabalho. E para a gente entender um pouco mais, né, de como funciona esse trabalho aí da medicina ocupacional, a gente vai conversar aqui com o Eric. Eric está aqui com a gente. Eric, conta para a gente como é que funciona esse trabalho aí seu no dia a dia ali do mundo corporativo. Então, Luciana, nós fazemos um diagnóstico de todos os funcionários. Então, nós fazemos exames periódicos, fazemos admissionais. Nesses periódicos, a gente acaba tendo alguns levantamentos médicos, né? E há muitos afastamentos durante
o período de trabalho desses funcionários. Quando a gente começa a ter muito afastamento, a gente começa a ter uma visão voltada para esses funcionários dessa empresa. Quando nos é contratado, a gente faz o levantamento desses atestados e a gente começa a fazer um controle, né, junto à empresa. E aí nós fazemos esse levantamento, passamos para a empresa que precisa de uma avaliação mais profunda de um psicólogo, a gente precisa fazer alguns treinamentos, algumas palestras, para que a gente consiga entender um pouco mais do que está acontecendo. Se esses afastamentos vêm realmente de uma pressão muito grande do trabalho, se é um trabalho muito maçante, se é o superior dele que está ali em cima desse funcionário, enfim. A gente acaba fazendo esse trabalho para as empresas para entender um pouco mais do que está acontecendo dentro da empresa e tentar aí reverter esses casos. E como a DN falou, né, como começou agora em janeiro, então os profissionais de RH, os empresários estão começando a se acostumar com isso agora. Então a gente oferece serviço, mas de vez em quando aí, alguns até fecham conosco, mas muitos ainda não entendem que realmente o burnout está aí. O burnout está aí e está tendo muito afastamento por causa de depressão, por causa de uma série de coisas que isso gera o burnout e que isso gera afastamento, isso gera prejuízo para a empresa, enfim, gera uma série de prejuízos aí, tanto para o funcionário quanto para a empresa. E aí vocês fazem toda uma avaliação do ambiente, como é que funciona essa avaliação aí do dia a dia? Isso, nós fazemos todas as documentações, né, em cima da empresa, em cima das funções, dos cargos, dos setores. Com essas avaliações, a gente tem uma visão muito maior da empresa. Se o trabalho é muito maçante, se o trabalho exige muita atenção do funcionário, então a gente avalia todos os riscos desse funcionário. Com essa avaliação de risco dentro da documentação, a gente começa a enxergar um pouco mais aí o ambiente de trabalho desses funcionários. Como nós não estamos lá diariamente, a gente tem que ter um contato maior aí com o RH ou com o dono da empresa para nos informar também. Está tendo muito afastamento aqui, nesse ponto, nesse setor, ou nesse cargo. Vamos dar uma avaliada? Aí a gente faz uma avaliação em cima do setor ou do cargo e a gente consegue ter uma mensuração maior aí do que está acontecendo e do que pode aumentar ainda mais esse prejuízo para a empresa ou para os funcionários daquela determinada função ou daquele determinado setor. E aí vocês classificam, né? Porque eu imagino que além do burnout, né, existam outras questões aí de saúde mental, né, do colaborador. E aí vocês precisam fazer essa triagem, né, para poder saber se é afastamento de trabalho ou se é para direcionar para um tratamento específico. É Isso. assim? E aí a gente precisa aí da Gisele, aí, né, da profissão da Gisele, para poder nos ajudar aí nessa avaliação. Com um laudo de um especialista, aí, de um psicólogo, a gente consegue ter uma avaliação maior aí de cada funcionário. Então a gente mensura aí que começa a entrar num burnout dentro de uma empresa, quando a gente começa a ter muito afastamento, voltado para estresse, voltado para síndrome do pânico, enfim. E aí com a avaliação do psicólogo começam a ver os laudos indicando esses burnouts da empresa, e aí a gente começa a ter um foco maior naquele setor ou naquela função, ou naquele determinado gestor, né, dentro da empresa. Que para a gente entender assim um pouco mais na prática, né, como é que o burnout ele afeta o dia a dia aí do colaborador, né? Quais são os principais prejuízos aí que ele gera também para a empresa e até mesmo para a sua própria saúde, né? O funcionário acaba se afastando muito mais. Para o funcionário isso é péssimo porque o rendimento dele cai muito, como a Gisele bem disse, o rendimento dele cai na empresa, ele tem um rendimento maravilhoso, de repente ele começa a não produzir muito, começa a ter muito afastamento sem motivo, ele começa a faltar na empresa sem motivo, e isso começa a chamar a nossa atenção, porque nós cuidamos dos funcionários dos nossos clientes. Então, a gente conhece cada um deles dentro da nossa empresa. Então, quando a gente começa a ter uma rotatividade muito grande, a gente chama atenção para ir para a função ou para o setor, e quando a gente começa a ter uma série de afastamentos dentro daquele determinado setor, a gente começa a entender que não é só a função, pode ser sim um gestor, pode ser sim o trabalho, enfim, tem várias características ali dentro. E para o empresário isso é um prejuízo imenso, porque um afastamento para ele gera
gera um valor dobrado, porque ele, além do afastamento, ele tem que colocar alguém no lugar daquele funcionário. Ele paga aquele funcionário afastado e, além de pagar aquele funcionário afastado, tem que colocar outro no lugar desse funcionário. E se ele se afasta por mais de 15 dias, ele perde aquele funcionário por um longo tempo, aí até esse funcionário conseguir ter a vida dele novamente para conseguir trabalhar. Como nós estávamos comentando aí uns dias atrás, tem funcionários que não conseguem nem escutar o nome da empresa, dependendo do grau que chega, né? Então, isso tudo é avaliado junto com o psicólogo, até chegar no psiquiatra. Quando chega no momento do psiquiatra avaliar isso e nos dar o laudo, aí a gente começa a ter um pouquinho mais de visão. Opa, está acontecendo alguma coisa aqui. Vamos dar um foco aqui nessa função, ou nesse setor, ou nesta empresa em geral. Tá? Certo. Bom, a gente vai precisar dar um breve intervalo aqui, porque a gente vai ter o CBN Repórter. Daqui a pouquinho a gente volta falando aqui no CBN Saúde sobre a síndrome de burnout. Fique aí, até daqui a pouco. O novo aplicativo 156SJ Campus já está disponível para que você de São José possa abrir solicitações de serviços ou reclamações dirigidas à Prefeitura. Baixe o aplicativo no seu celular. Procure pelo ícone 156SJ Campus. Limpeza, saúde, iluminação pública, fiscalização, quebra e poda de árvores são alguns dos principais tópicos. É a Prefeitura melhorando ainda mais os atendimentos à população. Baixe já o 156SJ Campus. Urban e Prefeitura de São José dos Campos. Repórter CBN. Sábado, 10 de dezembro de 2022. O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin afirmou que o trabalho das equipes de transição deve ser encerrado na próxima terça-feira. Na segunda-feira, os calendários devem ser concluídos e o dia seguinte será usado para a apresentação do relatório final. O documento vai conter informações relevantes para os primeiros meses do novo governo. Está marcado para hoje o velório da mulher de 38 anos que foi morta e esquartejada pelo companheiro na última quinta-feira. Daniele Lira Natrotti Barros estava desaparecida desde terça-feira e foi achada pela polícia depois que o advogado de Mariang compareceu à Delegacia de Homicídios da capital para revelar onde estava o corpo. A justiça emitiu um mandado de prisão contra o suspeito, que é considerado foragido. A nova presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou que vai formar seu gabinete hoje, sem descartar, porém, a antecipação das eleições como forma de garantir uma saída pacífica para a crise política no país. Um clima crescente de descontentamento tomou conta das cidades peruanas. Nas ruas, apoiadores do ex-presidente Pedro Castilho exigiram sua libertação e a convocação de eleições. Pedro Castilho foi destituído esta semana após uma tentativa frustrada de golpe. Ele está preso na base das Forças Especiais da Polícia, localizada no leste de Lima. Autoridades ucranianas informaram que as forças russas bombardearam toda a linha de frente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A atitude reforça as especulações de que Moscou estaria reduzindo suas ambições com a invasão da Ucrânia, tentando manter agora apenas a maior parte do território que anexou em outubro. Na quinta-feira, 5 civis foram mortos e 2 ficaram feridos em Donetsk devido a ataques russos. No horário de Brasília, 10h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Um noticiário para você pensar bem antes, durante e depois de ouvir. Seu final de tarde com muita informação, leveza e bom humor. Rodrigo Bocardi e Carolina Moran analisam as notícias mais quentes do dia. Ponto Final CBN. Um programa descontraídamente sério. De segunda a sexta, a partir das 5 da tarde.
Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. Olá, voltamos a falar ao vivo, agora são 10 horas e 34 minutos, estamos aqui no CBN Saúde, diretamente do estúdio da CBN Vale, em São José dos Campos, hoje falando sobre a síndrome de burnout. Estamos aqui no estúdio com a Gisele Brito, que é psicóloga, e a Daiane Muniz, que é advogada trabalhista. E também quem participa conosco de forma online é o Eric Pereira, que é consultor empresarial. Bom, no primeiro bloco, né, Gisele, a gente falou aí da questão do que é o burnout, né? Como ele se manifesta no local de trabalho. A gente falou um pouco dessa triagem importante que precisa ter ali na empresa, né? Para diagnosticar esse trabalhador. Hoje, cerca de 30%, né, dos trabalhadores brasileiros sofrem com essa síndrome e que é característica pela exaustão, né? Ali no ambiente de trabalho, uma exaustão absurda, né? Então, a gente estava aqui comentando nos bastidores que geralmente a gente associa essa síndrome às pessoas que não estão bem ali no local de trabalho, né, ou que tem aí alguma falta de recurso e é muito cobrado. Só que a gente também tem aqueles fanáticos pelo trabalho, né? Os workaholics. Os workaholics que romantizam aí, falam dias sem dormir, trabalhando. Então, o que isso pode causar para a saúde desse trabalhador? Sim, eles podem passar a não dormir e eles romantizam tudo isso, né? Porque eu estou exausto, porque eu não tenho tempo, e eles acham que tudo isso é muito bonito e na verdade não é. E a gente pega muitos gestores que são workaholics e que de repente transmitem isso para seus colaboradores que não estão nessa mesma pegada de trabalho e é onde desenvolve e passa a ter um ambiente tóxico, né? E daí uma cobrança excessiva, metas inatingíveis, justamente porque esse gestor ele não consegue ver o quanto ele é viciado em trabalho. E aí também, né, estudando um pouco a questão do sono, um erro comum que a gente tem é achar assim, eu estou super cansado, mas eu preciso entregar um relatório, e aí vai se forçando a entregar e não dá essa pausa para o descanso, onde na verdade o que deveria acontecer é dormir mais cedo, recarregar aí as energias, recompor, né, toda essa questão do cérebro, né, ter esse sono reparador, porque daí a produtividade aumenta, né, no dia seguinte. Sim, então, é um erro comum também, né, perder esse sono, e o sono é um gatilho importante, né, para o burnout. Exatamente, porque assim, é comprovado, a gente precisa aí de pelo menos 8 horas de noite, né, para descansar, elaborar tudo aquilo, né, que nós vimos durante o dia, processar, o corpo precisa disso, né? Então, se a pessoa ela não respeita, tem pessoas que precisam apenas de 6 horas por noite, aí é de cada pessoa, assim. Mas, em geral, a pessoa precisa se conhecer, entender os seus limites, né? Porque ela tem que estar bem para, de fato, viver, entregar os resultados dela, né? Então, uma noite de sono bem dormida é fundamental. A gente está falando do básico aqui, né? A gente não está falando de dinheiro, a gente não está falando de status, a gente está falando do básico ali, né? Então, a pessoa, de fato, ela precisa dormir bem. Isso é uma das questões aqui que melhora muito. A pessoa que ela se deixa relaxar, né? Descansar, de fato, com certeza, assim, diminui muito, né, essa questão dessa síndrome. Um dos principais sintomas para diagnosticar o burnout é a falta de sono. A pessoa passa a não dormir, a pessoa passa a ter muita ansiedade, a pessoa não consegue mais, ela vive em constante cansaço. E até mesmo para viajar, né? Tem gente que sai de férias e não consegue relaxar nas férias, né? Eu acompanhei um caso de uma pessoa que estava de férias, 15 dias de férias, mas estava nesse processo, né, de burnout, não conseguia lidar com a chefia, não conseguia lidar com os colegas de trabalho, o ambiente de trabalho estava muito hostil, e essa pessoa saiu de férias e estava lá, né, no momento com a família, dirigindo, e relatou depois para mim que ela bateu o carro 2 vezes. Teve 2 acidentes de trânsito em 15 dias, porque a mente estava assim, olha, daqui tantos dias eu preciso voltar para aquele trabalho e eu vou conviver com aquele tipo de assédio, com aquele ambiente que eu não quero mais, aquilo está acima, né? E eu, de fato, estou esgotado. E a pessoa, de fato, não teve a atenção não está ali no trânsito, não está no aqui e agora. A atenção ficou lá, ficou no trabalho em momentos de férias.
Então, essa pessoa ela não consegue se desligar, né? Então, isso é um caso gravíssimo, né? Então, de fato, a pessoa sai de férias, ela precisa o quê? De fato, se desfiliar. Desvencilhar. E aí a gente vê também, por exemplo, a família acaba tendo um impacto muito grande Exato. aí, né? Nessa convivência. Sim. Porque existem casos até das pessoas que se afastam, né? De amigos, de familiares, Exato. porque não conseguem lidar, né? Com essa situação. Porque ele não consegue separar, né? Então, o ambiente de trabalho está com ele, não é só lá. Ele está aqui na mente. Por isso que o emocional ele precisa ser tratado. Os sentimentos precisam ser tratados. Né? Porque o sentimento te acompanha, tá ali. Então, se eu estou apático, eu estou num momento assim, a vida para mim já está difícil. E isso atrelado ao trabalho. Né? Então, eu não consigo mais ter. Por quê? Por que eu tenho que sair? Eu não vejo motivos para isso. Né? Então, afeta demais essa questão da convivência. Assim, e é um fator ruim, porque a pessoa precisa disso, precisa dos amigos, precisa de sair. É bom esse tipo de convívio, né? E aí, Eric, você pode falar um pouco mais para a gente, né? Hoje, você acredita que com essa questão da síndrome de burnout, hoje, de ser considerada uma doença ocupacional, de existir esse trabalho, como você realiza aí, né, esse trabalho junto às empresas, com a Connect, gestão e solução, você acredita que está havendo uma mudança de cultura dos gestores, dos donos de empresas? Dentro da Connect, a gente ainda está sentindo muito pouco essa mudança. Por mais que a gente ofereça o serviço, explique para os gestores, para os RHs, a cultura ainda está um pouquinho atrasada. Como foi bem falado, né, a cultura é tudo dentro da empresa. Então, a gente precisa ter essa mudança de cultura, enxergar realmente o que está acontecendo dentro da empresa, dentro das funções, para que a gente consiga diminuir esses casos entre os profissionais. Um instituto de pesquisa ele deixou claro aqui que de cinco funcionários, um deles tem síndrome de burnout. Então, se você tem 1.000 funcionários, você tem um burnout imenso dentro da sua empresa. E você não enxerga isso. Então, quando você tem uma visão mais voltada para cuidar do funcionário, ter uma avaliação melhor, trazer isso para a medicina do trabalho mesmo, para que a gente consiga fazer esse trabalho junto com os funcionários, junto com os RHs, a gente consegue ter uma visão muito maior do que está acontecendo. Então, ainda está muito pouco. Como começou agora, foi definido em janeiro desse ano que o burnout é uma doença ocupacional, agora começaram a enxergar, mas será que isso é verdade? Será que não é? Mas isso não é de hoje. O burnout já é uma doença muito antiga, de 1978, se eu não me engano. É uma doença antiga que só veio agora, em 2022, ser homologada como doença do trabalho. Mas que isso já vem de muitos e muitos anos. E agora a gente começou a ter uma visão um pouquinho maior aí, dos RHs e dos gestores nas empresas, mas ainda falta bastante ainda para que a gente consiga chegar numa diminuição disso efetiva dentro das empresas. As empresas precisam começar a enxergar um pouco mais aí o nosso trabalho de medicina e segurança do trabalho, enxergar um pouco mais o trabalho aí dos funcionários, a queda disso, enfim, e saber diagnosticar isso dentro da sua empresa. O que está acontecendo dentro da minha empresa? Vamos diagnosticar, vamos verificar, para que não ocorra problemas para o trabalhador e nem para a empresa, nem financeiro, nem jurídico, enfim, uma série de problemas que a gente consegue resolver fazendo uma avaliação dentro da empresa, um tratamento desses funcionários. Certo, e ao longo desse seu trabalho, você consegue ter assim uma métrica, né, uma ideia de quais são as profissões mais suscetíveis aí à síndrome de burnout? Uma delas que foi levantado também é a enfermagem. A enfermagem, como ela tem que cuidar aí dos pacientes, eles têm um apego nesses funcionários, nesses pacientes. Esse funcionário de enfermagem ele acaba tendo um burnout muito maior porque ele não desliga do trabalho, porque entra no sentimental também. Né? Então, a carga horária, a ligação emocional, entre outros requisitos ali dentro, acaba tendo um grande aumento do burnout nessa profissão em específico, né? E aí, lembrando que na pandemia, né, Gisele, nós tivemos aí esse segmento aí, né, da enfermagem, as pessoas ficaram
ali no auge, né, do burnout, e a gente soube, né, que teve muito mais, já é uma profissão que demanda, né, muitos deles têm essa questão do sono, né, porque tem que trabalhar em turno, isso já é uma condição que afeta muito a saúde mental, né, e aí toda aquela cobrança, aquele estresse, aquele medo, né, que houve durante a pandemia, então foi um momento bem desafiador, né, para os enfermeiros. Porque, assim, essa profissão, né, muito digna, muito bonita, né, promover o cuidado com o outro. Mas na pandemia, né, em especial, ela se agravou muito, né? A questão dos enfermeiros, porque imagina, plantões emendados, né? A pessoa não tinha o descanso, muitos dormiam no hospital, lá no local de trabalho, lidava com o medo, de fato, de também ficar doente, ao mesmo tempo que faltava recursos, a gente acompanhou pelos noticiários, né? A questão de falta de recurso, por questões mesmo mundial aí, né? E também perdas diárias, né, de pessoas, às vezes até pessoas próximas, né, e lidar com a dor ali todos os dias de uma forma muito intensa, né, então, assim, imagina, né, a dor deles mesmo assim, e o nível mesmo assim de exigência, né, que foi realizado ali, que teve, né, nesse período, e a quantidade de pessoas que depois precisaram ficar afastadas, enfim, é tudo que o Eric comentou, né. E aí, Gisele, ao longo desse tempo que você também vem desenvolvendo esse trabalho, né, junto às empresas e aos colaboradores, teve, além desse caso que você narrou aqui, né, que é o rapaz que saiu de férias, que não conseguiu se desligar, teve mais alguma outra situação que te impactou? O que mais, assim, me impactou foi, sim, de um colaborador que ele sofria assédio moral, aí foi um específico, né, com o gestor, por isso que o papel da liderança hoje é muito importante, a liderança ser treinada, ser muito sensível, né? Essa questão do laboral mesmo, né? E ele teve essa questão de assédio moral muito forte, ele precisou ser afastado, e assim, a questão foi desencadeando de uma forma tão assim ruim na vida, que assim, ele tinha desmaio constante. Quando ele precisava ir na empresa para assinar algum tipo de documento, ele não conseguia. Então, eu não consigo entrar naquele lugar, é difícil demais para mim. Tudo que eu vivi ali, se eu entrar, eu posso ver aquela pessoa, eu posso, né, de novo sentir aquilo ali. Não conseguia, simplesmente, né? Aí afetou a questão de esposa, porque a esposa, para cuidar, começou a tomar remédios, né, ali indicados para aquele momento dele. E a esposa pediu desligamento para poder cuidar do marido. Então, atinge a questão econômica da família, né? Então, cadê os amigos? Não tem jeito, eu não consigo nem sair da minha casa, né? Com remédios ali, acamado, por essa questão. Então, foi um episódio, assim, que me marcou bastante, sabe? Esse colaborador, assim. E, de fato, nunca mais voltou para a empresa. Precisou se afastar mesmo, né? Não teve condições. E é importante a gente lembrar que o burnout é uma doença que é crônica, né? Não tem ainda cura, né? E pode ser recorrente, pode acontecer mais de uma crise, né? Quer dizer, a pessoa está ali controlada, mas ela pode ter algum gatilho em algum momento da vida que vai levá-la a esse esgotamento. Né, essa questão ela pode ser constante, né? Então, a pessoa é o limite, né, que a gente está falando aqui. Então, eu cuidei aqui, procurei tratamento, eu comecei a fazer atividade física, tal. Então, eu reorganizei a minha rotina de trabalho. Então, aquilo que estava insuportável para mim, eu consegui, né, conversar, ajuda. E, de repente, se ao longo do tempo, tudo aquilo que, né, aparentemente estava resolvido, ele começa a se intensificar de novo, deixar de lado algumas coisas, inevitável, né, que a pessoa ela pode voltar. Assim. Agora, Daiane, para a gente entender um pouco mais essa questão da legislação, né? Quais são as informações que você pode trazer aí para quem está nos ouvindo e nos assistindo sobre a questão da legislação, né? Primeiro, para as empresas, né, que se recusam aí a cuidar desse colaborador, quais são os prejuízos que essa empresa possa ter, né? Sim, geralmente esses colaboradores eles começam a apresentar atestados. Geralmente não é um primeiro atestado, não é de um psicólogo e um psiquiatra, ele passa por diversos especialistas. Então ele vai no neuro porque ele está com muita dor de cabeça, ele vai no cardio porque ele está tendo palpitações. Né? Então assim, ele vai no gastro porque ele começa a ter muitas dores de estômago. Então, assim, começa uma série de fatores. Um bom RH, uma boa empresa que tem cuidado, tem implantado na cultura da empresa
a prevenção, né, de algumas doenças mentais, ela em conjunto com a consultoria de medicina ocupacional, ela já começa a identificar, porque esse colaborador ele vai passar pelo médico do trabalho. E geralmente esses atestados superiores a 15 dias são encaminhados para o INSS. E daí tem toda a questão que tem que ser um benefício por incapacidade acidentária, para que esse colaborador ele possa ter uma estabilidade no emprego depois de cessar essa incapacidade. Mas, assim, deixa bem claro que tem casos tão complexos que não cessam. Então, existem todos os fatores que esse colaborador vai ficar muito tempo afastado, e daí gera uma série de coisas para a empresa também, de processos trabalhistas. E aí a gente está falando, né, do trabalhador CLT, né, que tem lá todos os seus direitos garantidos. E aí, vamos falar um pouquinho desse outro trabalhador que hoje é um perfil muito comum nas empresas, né, que é o trabalhador PJ, Sim. que ele não tem necessariamente essa Exatamente. ligação direta, né, não tem esse vínculo trabalhístico, né, então, Sim. trabalhista. Então, como que fica para esse profissional, quer dizer, como ele também precisa se prevenir para uma possível questão de saúde mental, porque né? o burnout ele não é uma doença específica para trabalhadores formais de carteira assinada, né? Ele é uma síndrome por esgotamento profissional. E isso pode ocorrer nas pessoas PJs. Mas de todo fato, assim, vai muito da questão daquela empresa, daquela pessoa PJ ter o vínculo de segurado com o INSS. Então, ele tem que fazer a contribuição dele, ele tem que recolher ali o INSS dele todo mês, para ele ter, assim, também o afastamento, assim como qualquer outro benefício previdenciário, né? Questão da aposentadoria, auxílio acidente. Então, ele precisa ter o vínculo junto ao INSS, mas PJs podem, sim, se afastar pelo burnout. Então, tá aí um alerta importante, né, para quem é prestador de serviço, fazer ali a sua contribuição, porque isso com certeza é uma garantia, né, em caso de afastamento. Ninguém quer se afastar, né, por esse motivo, mas está aí um alerta importante também, porque a gente está falando aqui sobre prevenção. E aí, Eric, falando um pouco mais aí de prevenção, também gostaria que você trouxesse aí algumas dicas e orientações para as empresas, né, que buscam aí uma melhor condição de saúde para os seus colaboradores. Ficar atento nos sinais desses colaboradores, referente à queda de produtividade, verificação, como a Daiane mesmo comentou, por que de tanto afastamento daquele determinado funcionário, o RH estar mais próximo dos funcionários para sentir esse processo que os funcionários estão passando. Ficar atento também, né, nesse assédio, como a Gisele bem disse, nesse assédio moral aí dos que estão acima desses funcionários, da carga excessiva de trabalho, ficar sempre muito atento e não hesitar aí em fazer um exame, fazer um acompanhamento junto a um especialista para identificar se realmente é ou não é um burnout. E caso não seja, ótimo, se for, precisamos tratar esses colaboradores o mais rápido possível para que não gere aí um prejuízo tanto para a empresa quanto para o colaborador dentro do ambiente de trabalho e na vida pessoal dele também. Se afeta o trabalho, afeta dentro de casa também. Certo, muito bem. E esse trabalho que vocês desenvolvem, Eric, é em todo o Brasil ou somente em algumas regiões do país? Como que é? Trabalhamos no Brasil. Temos algumas unidades, Curitiba, Rio de Janeiro, Baixada Santista, mas atuamos nível Brasil. Nossas filiais são fixas, porém trabalhamos também com prestadores de serviço que também fazem esse mesmo trabalho junto conosco, indicado pela nossa médica coordenadora. A gente faz todo um trabalho junto com esse prestador lá na ponta também. Então a gente faz nível Brasil. Tá? Bacana. Quer deixar aí algum contato de Instagram ou algum outro contato para que as pessoas possam acompanhar o seu trabalho? Sim, vamos lá. Nosso Instagram é @Conect Gestão e Solução. A gente tem todas as indicações lá dentro do Instagram. Temos aí nossos telefones também, caso alguém precise do nosso contato. Temos aqui o 13 3466 8667 ou o 041 3891 1529. Ali você tem todos os contatos do nosso comercial, tem o meu contato também, tem acesso direto a mim também, então a gente consegue fazer um trabalho bem bacana junto com as empresas. Tem o site também, né? Muito bom. Tem o site também, www.conectgestãoesolução.com.br.
connectgestãoesolução.com.br. Perfeito, obrigada, viu, Eric, pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Muito importante, né, as empresas estarem atentas aí a essa saúde mental do colaborador. É uma porta de entrada aí do RH importante nessa, né, Gisele, Muito importante. essa proximidade, né, o colaborador saber que ele tem com quem contar, né, já é um conforto, né, um alento, né? É o que eu sempre falo, né, a terapia, a cura pela fala. Então, de repente, eu estou aqui, estou num ambiente de trabalho, né, então, toda essa questão que a gente falou, e de repente eu tenho alguém com quem eu possa confiar, né, me abrir, expor essa dor, expor a minha dificuldade. Então, como a pessoa está de fora, ela consegue ver todo um contexto claro, porque a pessoa ela consegue ver isso daqui, né? Então, ela enxerga aquela dor, aquele sofrimento, aquela questão. Então, eu compartilhando, você pode me dizer, pô, você já pensou desse lado? Tentou fazer dessa forma? Né? Abre portas, possibilidades, e isso, assim, já é um fardo que sai, né, de cima da pessoa muito grande. Né? A psicoterapia também. Né? Então, eu não quero procurar meu RH, que é importante, tá? Eu sou de RH, né? E eu amo essa questão de fato, ajudar o colaborador, de estar ali com ele, é meu estilo, sempre foi. Mas também tem a psicoterapia. Né? Então, eu quero buscar ajuda de um psicólogo, quero relatar e tal. Então, o psicólogo, o que ele vai fazer nesse momento? Ajudar essa pessoa também a encontrar saídas. Né? A cada sessão, a gente fala ali de uns 3 meses de conversa, não é uma coisa imediata, porque hoje o imediatismo também é uma questão, né? Resultados rápidos e tal. Então, não. Ali é tudo muito mais, né, pausados, então é um dia de cada vez, ferramentas específicas para cada pessoa, né, para avaliar aquele contexto. Não tem como, né, deixar essa questão muito para muitas pessoas igual, não existe. Cada pessoa é um indivíduo, e então a gente tem que entender a dor dela e atender de uma forma ali que vai ajudar ela naquele momento. Entendeu? E é um então, trabalho que a gente começa com a pesquisa de clima, né, Gisele? A gente implementa a pesquisa de clima nas empresas, em consequência a gente vai para a avaliação de desempenho, e a Gisele vai elaborando ali quesitos ali para tratar esses colaboradores que mais necessitam. E é importante também, né, a gente dar algumas dicas para o trabalhador, de como ele também pode impor esse limite no seu dia a dia, né? Sim. Quem pode falar sobre isso? Eu acho que é uma questão muito simples aqui, Luciana, a questão do saber dizer não, sabe? Porque tem pessoas que ela já está ali com a sua carga horária preenchida, digamos assim. Só que, de repente, vem uma pessoa ali e pede uma coisa, eu faço. A outra também. E essa questão agora também do presencial e do híbrido é muito meio de comunicação. Então, eu tenho um e-mail para responder, eu tenho o chat da empresa, eu tenho o WhatsApp, eu tenho as ligações, as reuniões. Então, é muita gente, é muitas possibilidades de te encontrar. A gente está falando de novo de trabalhador de CLT. São muitas caixinhas abertas. Muitas caixinhas. E aí, para dar conta de tudo isso? Né? Então, vamos priorizar, reorganizar essa questão, o que de fato é importante, o que é prioridade, o que é urgência. Né? Então, se tudo é urgente para as pessoas, faz isso para mim porque é urgente. Ok, urgente, por que é urgente? Por que você deixou ser urgente até chegar em mim? Né? Então, quando eu sei os meus limites e eu consigo colocar isso de uma forma muito equilibrada, né? Eu não vou dizer não para o meu chefe, assim, não, vamos conversar. Né? Porque aí, de novo, o diálogo, eu estou abrindo essas possibilidades. Vamos negociar prazo, que é uma coisa super importante. Você precisa disso? Ok, mas qual que é o meu prazo de entrega? Então, é uma questão. Oi, acho que o Eric quer falar alguma coisa. Fala, Eric. Entramos também na parte de processos, né? É o que a consultoria empresarial faz também. E os processos, verdade. Se você tem um processo bem definido, a gente acaba não tendo essa carga de trabalho. Se você tem um processo definido e é seguido esse processo, a gente consegue trabalhar com mais tranquilidade dentro de cada função, de cada execução de cada trabalho. Isso otimiza mais, né, Eric, a produtividade. Isso mesmo, Luciana. E é um dos trabalhos também que a Connect também realiza nessa parte da parte de medicina ocupacional. Também trabalhamos com a medicina e também trabalhamos com a consultoria. Isso é sanidade mental, né? Porque muitas vezes as empresas não têm esses processos e ficam fazendo reuniões das reuniões. É o WhatsApp e aquele. E agora o Eric comentando essa questão de processo me fez lembrar de um caso de uma pessoa que me procurou e falou que foi contratada para trabalhar na empresa 8 horas e assim para atender uma multinacional.
uma empresa prestadora de serviço, e que, assim, a demanda de trabalho, normalmente as pessoas trabalham até às 10. Porque é muito alta a demanda, com uma demanda muito alta, com Até às 10 da efetiva, noite, né? das 8 da manhã até às 22. Então, assim, é todos os dias, e é normal. E essa pessoa chegou e falou para mim assim, mas eu estudo. Então, a minha entrega não é igual ao do meu colega, porque eu preciso sair para a faculdade. Sim. E como que fica a minha entrega? Porque a cobrança está lá no outro dia, ninguém quer saber se você precisou ter um compromisso ou não. A entrega. Tem as questões pessoais então, gente, também, como né? que Que a fica essa pessoa precisa questão de um encaixar na quadro, agenda, né? de um quadro Exatamente. super enxuto de funcionário, com uma demanda altíssima, você tem que entregar porque o seu cliente lá na ponta precisa, porque o seu empregador, ele falou, não, a gente vai entregar X produto em tal dia. Eu tenho que fazer isso acontecer. Né? Então, só que daí, cadê os meus limites? Eu tenho que, se eu assinei um contrato de trabalho, que eu tenho que sair X horário, eu preciso cumprir aquilo ali. Né? E só que não, essa empresa, ela falou, não, você tem que ficar, você tem que fazer isso daqui, porque a gente precisa disso. Né? E assemelha todos os funcionários iguais, e não é assim. Né? Então, esses funcionários, só que daí a pessoa chega e fala assim, mas eu preciso do trabalho. Eu não posso simplesmente chegar lá, eu não aguento. Eu e preciso aí, até a saúde sabe? cobrar, então, né? Até a saúde cobrar. Então, é um assunto, assim, muito delicado. Muito bem, ótimo bate-papo, né? Importante aqui, a gente trouxe um alerta importante, a gente trouxe a importância aí do limite, né, do colaborador, de saber falar não, saber diferenciar, né, o que é responsabilidade, do excesso de compromissos, né, assumidos. Então, foi muito bom esse bate-papo. Obrigada, né, pela presença de vocês aqui no estúdio. Vamos marcar um outro bate-papo, porque tem muito assunto, né, em relação a esse tema de saúde mental nas empresas. Ao Eric, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Luciana. Obrigada a você. Muito obrigada. E a você que esteve conosco até agora, muito obrigada pela sua audiência. Estaremos de volta no próximo sábado aqui com o CBN Saúde. Nossos agradecimentos ao Paulo Lima, nosso técnico de áudio, e também ao nosso diretor-geral, José Geraldo Amoroso Jorge. A você um ótimo final de semana e se cuide. CBN Saúde. Apresentação: Luciana Tcherno. E aí, já entrou no clima da Copa? Brasil! Para curtir os jogos do maior torneio de futebol do mundo com responsabilidade e segurança, não se esqueça, beber e dirigir é crime. E você não vai querer levar o cartão vermelho, né? Aproveite as festas e confraternizações com consciência. Juntos salvamos vidas. Lembrando, se beber, não dirija. Agora sim, partiu torcer pro Hexa. Prefeitura de São José dos Campos. Bom mesmo é viver em São José. Fazemos escolhas todos os dias. E podemos optar por fazer boas escolhas. Escolhas que geram impactos positivos, hoje e no futuro. O que você escolhe e compra muda o rumo do planeta. Quando você escolhe produto de fontes renováveis, você não está escolhendo só o que é bom para você, mas o que é bom para o mundo. Escolha fazer a diferença. Suzano, inovando sempre, rumo a uma economia sustentável, plantando um futuro melhor e crescendo junto com ele.